Boa tarde. Como você está hoje? Tudo bem? Então, nesse tempo de quarentena, quando estamos recolhidos em nossas casas, aqueles que não têm que estar trabalhando, nós temos tido a oportunidade de estarmos cada vez mais na presença do Senhor. E eu tenho uma oportunidade de estar aqui com você, através deste canal, das redes sociais, que o Senhor tem me dado a oportunidade de estar levando até você aquela palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Então eu gostaria de deixar com você nessa tarde uma palavra que o Senhor me deu hoje, fresquinha, pão fresquinho do céu. Quando eu estava no meu momento a sós com Deus, aqui de joelho na minha sala, falando com o Senhor, conversando com o nosso papai e chorando, claro, chorando, clamando pelo mundo, clamando pela nossa nação, o Brasil, clamando pela nossa igreja, pelas igrejas na face da terra, clamando por aqueles que estão sofrendo nos hospitais, clamando por aqueles que estão indo na frente de batalha a serviço, trabalhando, cada um na sua atividade, e clamando para que o Senhor faça aquela obra que Ele quer fazer em nós e que Ele traga a cura de toda enfermidade, de toda a pandemia, e o Senhor nos prepare para os tempos do fim. Esses tempos, dias virão em que tudo será abalado, como já tem sido, e muitos acontecimentos nós precisaremos estar cada vez mais na presença do Senhor. Só vai ficar de pé, amado, aquele que estiver diante do Senhor, aquele que realmente se humilhar na presença do Senhor e se colocar a ouvir a sua voz. Então o Senhor me falou, e eu gostaria de deixar com você essa palavra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Eu li o capítulo todo e naquele momento o Senhor me falava sobre o servo do Senhor. E de tantas as palavras que o Senhor me trouxe, sobre os montes, os outeiros se tornarem deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, lá no versículo 15, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-eis caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas, essas coisas lhes farei, e nunca as desampararei. O Senhor trazendo aquela palavra através do profeta Isaías. Mas quando bati os meus olhos no versículo 21, o Senhor começou a me incomodar. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão lançados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restituir. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Então, quando terminei esse capítulo de Isaías, lendo esses versículos, eu me coloquei diante do Senhor e fiquei refletindo como o Senhor estava se sentindo em relação a tudo isso. Como será que o nosso Pai se sente vendo muitos das suas criaturas se perdendo, muitos dos seus filhos indo embora? E eu pensei na dor que o Senhor estava sentindo pela humanidade, aqueles que Ele criou para o louvor da sua glória, aqueles que Ele queria ter junto de si, assim como a galinha, acolhe debaixo das suas asas os seus pintinhos, seus filhotes. Assim o Senhor, quantas vezes Ele quis fazer pelo seu povo,
e muitas das vezes o seu povo não recebeu, não se deixou acolher por ele. Então, naquele momento, irmãos, eu comecei a conversar com o Senhor. E eu gosto muito de cantar, como vocês sabem. Um dos meus ministérios também é o louvor que o Senhor tem me dado. Não que eu tenha aquela voz, mas é o louvor que vem fruto dos lábios, né? Que vem do meu coração. E quando eu me coloquei a cantar, eu comecei a murmurar um cântico, assim, cânticos espirituais. Cântico que não tinha uma letra na nossa língua, mas um cântico quase como um murmúrio, tão suave que era. E aquilo o Espírito Santo me comoveu a me ajoelhar, a me colocar ali diante do Senhor, porque eu entendi que o Senhor estava falando comigo naquele momento. E quando o Senhor fala conosco, Ele quer que nós venhamos a repartir com aqueles que Ele também quer falar. E eu me ajoelhei e me coloquei a conversar com o Senhor, e num dado momento de joelhos, somente murmurando aquele cântico que, se eu fosse cantar agora, eu não saberia cantar, porque foi espontâneo, foi naquele momento, e eu me pus a escutar o que o Espírito Santo estava falando ao meu espírito, através daquele murmúrio suave. Então eu percebi que o Senhor comigo falava, e Ele me falava no silêncio. Aproveitei que eu estava sozinha na sala, de joelhos, e ali eu fiquei, acho que passou-se 1 hora, e eu fiquei aqui nesse cantinho mesmo do sofá, ajoelhada, e o Espírito Santo começou a me comover. E eu estava com a Bíblia aberta no livro do profeta Isaías, nesse capítulo 42, e quando eu chorava e murmurava o cântico, as minhas lágrimas corriam dos meus olhos, a ponto de eu quase me engasgar, tanto que eu chorava. Mas o Senhor me tocou, que Ele estava conversando comigo. Mas só vinha o cântico. E no cântico, vinha a interpretação, o entendimento na minha mente e no meu coração. As palavras vinham como se alguém estivesse falando comigo. E realmente estava, o Espírito Santo fala conosco. Você crê nisso? Eu creio que muitas das vezes o Senhor tem falado com você. Mas é preciso que, para a gente escutar, a gente precisa parar para ouvir. Quando alguém conversa com a gente fica quieto por um momento, para a gente entender o que a pessoa está falando. E ali eu fiquei naquele murmúrio, e o Senhor trazia ao meu entendimento, através daquele murmúrio, o que estava no seu coração. E o Senhor me tocou que eu escrevesse. Pensei, mas o que eu vou escrever? Eu peguei o caderno, que eu costumo carregar o meu caderno comigo, de anotações, e a caneta que estava aqui, e eu me pus a escrever o que o Senhor me falava. E eu vou ler para você, que o Senhor me tocou de trazer aqui nesse vídeo o que Ele falava comigo. Nessa tarde de joelhos, o Senhor falava comigo. Hoje é 3 de abril desse ano de 2020. Por que tendes pressa de sairdes da minha presença? Nem um pouco podereis velar comigo? Por acaso não pensais que há quanto tempo aguardo por vós, e há tanto que vos esperam no lugar de comunhão? O Senhor me incomodava. É como se o Senhor estivesse realmente perguntando: por que a minha igreja tem pressa? Por que você, ó filha, tem pressa de sair da minha presença? Por quanto tempo posso esperar por ti? Por quanto tempo eu vou esperar pela minha igreja? Sentem saudade das vossas coisinhas rotineiras, não é verdade? Sentem saudade de estar ali no templo, reunidos, ou de estar com a sua família, ou com seus amigos, ou de estar nos seus afazeres cotidianos e rotineiros. E eu, acaso, também não sinto saudades? Tenho esperado por minha noiva, por minha igreja, aquela que constituí na terra para me adorar e que se perdeu, que se corrompeu com os prazeres deste mundo. Ai, como que doeu meu coração. Quanto mais vinha essa impressão no meu coração, essas palavras, mais eu chorava. Qual foi a ordem que vos dei? O Senhor me perguntava. Acaso não foi para proclamar as boas novas de salvação aos perdidos?
não foi trazer até a mim os que feridos estão? Vos dei poder e autoridade, e o que fizeram da minha ordem? Povo relapso, que não souberam guardar os meus mandamentos e as minhas ordenanças, que vos deixei expressas em minha palavra. Mas têm-me entristecido com vossos pecados e com vossos lamentos, com vossas murmurações. Eis que aguardo e espero por uma noiva purificada, por uma noiva preparada. Somente eu tenho o poder de transformar o vosso lamento e pranto em riso. Mas para que isso aconteça, é preciso que vós corrigis os vossos caminhos, que endireitai vossas veredas, como vos ordenei em minha palavra. Não podeis andar de qualquer maneira. Eis que sou Deus misericordioso e não desprezo um coração quebrantado e contrito. É tempo de comigo fazeres um concerto, para que de vós não me afaste o meu rosto. Eis que sou Deus que vos falo neste dia. Concerto quero para firmar contigo, o meu pacto que já há muito vos tenho feito. Dobrai não apenas os vossos joelhos diante de mim, mas sim os vossos corações. Eis que convosco e contigo quero conversar, na intimidade, ó igreja minha. Eis que o meu corpo, nós somos corpo de Cristo, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo na terra. Eis que o meu corpo não pode estar dividido desta maneira, como estáis agora. Quero operar na terra como no céu. Contigo quero continuar conversando. Conforme os dias vão se passando, santifiquem-se, santidade quero. Santifiquem-se, santifiquem-se, santidade eu quero de vós. Amém? Então, quando o Senhor amado me falou, e ali eu fui sentindo depois aquele conforto, mesmo sabendo que o Espírito Santo estava chorando, sondando o meu coração, e eu me senti ali como igreja, sabe, como aquela noiva descabelada, espiritualmente falando, como aquela noiva totalmente suja, desarrumada, aquela noiva dividida, briguenta. Você percebe? O teu coração pode sentir agora a dor que está no coração do Pai, que o Espírito Santo nos fala, que é tempo de nos separarmos, é tempo de mudarmos o nosso comportamento, é tempo de nos santificarmos, porque Ele quer operar assim na terra como no céu. O que o Senhor tem preparado no céu é tremendo, amado. Mas Ele quer realizar na terra os seus desígnios. E para isso, quando Jesus foi assunto ao céu, após se ressuscitar, Ele deixou o Espírito Santo trabalhando, habitando na sua igreja, para que um dia essa igreja fosse transformada, para que ela se transformasse naquela noiva preparada, para estar com Ele naquele momento quando Ele virá buscar a sua noiva, que somos nós, igreja do Senhor. Mas o Senhor, Ele precisa fazer algo em nós. E essa transformação é um tempo que Ele está nos dando. Esse tempo de recolhimento não é um tempo qualquer. Lembra quando Noé entrou na arca? Ali ele ficou por 40 dias com a sua família, e ali eles ficaram reclusos. E ali foi um tempo de mudança, de Noé ouvir, porque Noé era justo diante de Deus, ok? Dele ouvir o que Deus tinha para que fosse uma nova vida que ele ia viver quando a arca pairasse sobre o Arará, quando a arca pairasse sobre o monte. E ele precisava saber como ele iria proceder a partir de
a partir daquele momento. E nesse tempo, enquanto não é liberado que a gente possa voltar à nossa vida, que a gente não venha voltar de qualquer maneira, que a gente não venha voltar com as mesmas picuinhas, com as mesmas coisinhas. É preciso que a gente se coloque. É isso que o Senhor está nos falando. É preciso que não esteja de qualquer maneira, para que Ele possa operar. E Ele diz que conosco Ele quer continuar conversando. O Senhor conversa comigo, conversa com você aí. O mesmo Deus que fala comigo, Ele fala com você, porque Ele não tem filhos prediletos. A igreja do Senhor é uma só, não é denominação, não é templo. A igreja do Senhor